Questão 3. Em grandes cidades, o despejo de esgoto doméstico sem tratamento adequado tem provocado um processo de eutrofização nos lagos e rios próximos às zonas urbanas. Minha gente, em última análise, todo mundo já sabe, vamos só lembrar, o que é eutrofização? Matéria orgânica para o rio, acontece um intenso processo de quê? De decomposição, tá certo assim? Matéria orgânica, prolifera a alga aumenta a quantidade de peixe, fica tanto peixe, eles começam a morrer. Ô menino lindo! Fabinho, se eu fosse mulher, eu dava em cima de ti. Mas não dá certo não, que eu sou homem. Ó. Aí presta atenção. Os peixes morrem, e aí começa a decomposição. Decomposição. Monte de bactéria que vai consumir o quê? Da água? O oxigênio. Então o nível de oxigênio da água faz o quê? Então não fica legal para ninguém viver. E a mortalidade continua, tá certo? As bactérias que consomem o oxigênio são responsáveis pela redução do potencial de vida naquele ambiente aquático. Então isso é eutrofização. Eu queria fazer uma coisa. Quero, se vocês deixarem, pular para a questão 9, que é uma coisa muito importante aí. Questões de doenças são muito importantes no nosso querido Enem. Moçada, muitas doenças humanas são causadas por agentes patogênicos existentes no ambiente transmitido por outros animais, pela água, contato sexual, materiais contaminados, etc. A cidade alternativa que associa corretamente a doença com o seu respectivo agente etiológico causador e o mecanismo de transmissão. Menina, que sanduíche grande. Tá do tamanho da lua cheia hoje, tá lá fora. Olha. Coqueluche. Pessoal, tétano, difteria e coqueluche são o quê? Bactérias, não é vírus, tá bom? Tá errado. Tétano não é um vírus, acabei de falar, tétanos é uma bactéria. Ok? Poliomielite é um vírus. Eu dei essa aula aqui para vocês, estão lembrando que eu falamos sobre isso? Poliomielite é um vírus. Febre amarela é vírus, não é bactéria. Então só ficou um item. Sarampo. O contágio do sarampo é o quê? Você falar perto de alguém, são os aerosóis que você elimina. É altamente contagiosa. São gotículas que são eliminadas por tosse, espirro e fala. São os aerosóis liberados. Resposta, item é de eu já passei no Enem. Uhul! Moçada, questão de doença é muito importante. Vamos de novo. Para a questão 10. Uma virose transmitida por meio de sangue, sêmen, secreções vaginais e leite materno compromete o funcionamento do sistema imunológico, tornando cada vez mais suscetível a doenças oportunistas que podem ser letais. Ele está falando de quem? Da AIDS. Está falando da AIDS, que é uma doença, é uma pandemia. Professor, o que é uma pandemia? É aquela doença que dá no mundo inteiro sem medida. Ela passou da escala de epidemia e ela agora é uma pandemia porque ela é mundial. Professor, o que é uma epidemia? É uma doença cujo número de casos extrapola o número normal esperado. Todo órgão, toda prefeitura, todo governo espera um determinado número de casos endêmicos. O que é um caso endêmico? Teve 1000 casos aqui no Ceará e já estávamos esperando isso, de uma doença qualquer, como a dengue. Aí de repente deu 9.000, 10.000. Já virou epidemia. Ok? Muito bem. Meus amores, então qual é a resposta para a AIDS? Tem que ser o uso de preservativo. O preservativo ele sempre vai entrar como um método contraceptivo e ao mesmo tempo como um método que para evitar qualquer DST, como por exemplo sífilis, gonorreia, HPV, AIDS e até mesmo a liseira, que pode ser passada via sexual. Né? Você fazer sexo com um liso, você fica mais liso que ele. Ou então evite. Ok? Vamos lá. Vamos lá. A 7ª. Vamos para a 7ª, sobre doença também. Gente, ele quer saber, eu vou ser bem objetivo, ok? São doenças que podem ser sexualmente transmitidas, são virais.
e ainda não possuem cura comprovada, quais? A AIDS é uma, não tem nenhuma cura comprovada. E a outra? Herpes. É o item E de Eva. A herpes, ela apenas faz isso. O vírus da herpes, ele pega o seu DNA e involui e fica armazenado no corpo. Quem tem herpes, por exemplo, herpes genital, onde é que dá herpes? Pode ser oral e pode ser genital. É o HSV1 e o HSV2. É o herpes vírus 1 e o 2, lá embaixo. O 1, ele regride. Mas se você tiver uma queda imunológica, ele volta à atividade. Deu para entender? Diga, amigo. Rápido, diga. Moçada, nós cremos que a prova do Enem já estava pronta quando falaram de ebola. Mas se alguém falar em ebola, é um vírus de RNA, contagioso, altamente contagioso, até de você tocar no cadáver pega. É transmitido por secreções. A pessoa tem febre, náusea, dor de cabeça, problemas intestinais, tá certo? E se não tratado a tempo, não tem nenhuma vacina, não tem nada. Existe um medicamento em fase de teste, mas ainda não tem nenhuma cura comprovada. Tá certo? Então deve evitar, e a pessoa deve ficar em isolamento total. Ele causa hemorragia interna, porque o vírus ataca os vasos sanguíneos. E a pessoa tem hemorragia. Quem tem hemorragia interna, perde muito sangue. E quando perde muito sangue, o que acontece? Uma queda de pressão arterial muito elevada. Ok? Muito bem. Então o item E de Eva. Eu gostaria de agora dar um salto quântico. Não, mas aí eu já fiz. Aí a 13, mesma coisa. Só para lembrar o que tem a ver com a questão 13. O HIV, ele é um vírus que entra no corpo humano e ele se multiplica dentro de células humanas. Quais são as células que ele se multiplica? Eles atacam os linfócitos T auxiliares. Anote aí. É o chamado linfócito T auxiliar. Ele se reproduz dentro. Só que tem um problema grande, imenso, enorme. O linfócito T auxiliar é aquele que é responsável por mediar toda a nossa defesa imunológica. Quando o corpo está infectado, ele promove a liberação de substâncias chamadas citocinas. Olha para mim, não confunda citocina com citocinina. Citocinina é hormônio vegetal. Tá bom? E citocinas são substâncias liberadas pelas células de defesa para aumentar a produção de linfócitos T assassino, que é aquele que mata a célula infectada, e para aumentar a produção também de linfócitos B, que vão produzir anticorpos, tá bom? Gente, escuta o que eu vou dizer com muita atenção. Olha, eu vou ensinar para você fazer essa questão 14 sorrindo. Existem três tipos de seleção natural. Quais são elas? A seleção natural estabilizadora. O que é estabilizadora? É aquela que seleciona o indivíduo com fenótipo intermediário. Ficou claro? Entenda. Não coce a cabeça, olha para mim. Está desesperada? O que é a seleção natural estabilizadora? Vem de estável. Por exemplo, nasce criança com 1,5 kg a 5 kg. Mas quais são as que têm maior taxa de sobrevivência? As que pesam aproximadamente 3 a 3,5. Ou seja, estabilizadora. Você vai entender? Pássaros de asa muito longa não são eficazes. De asa muito curta para voar é difícil. Tem que ser asa média. Então isso é estabilizadora. Ok? Primeiro tipo. O segundo tipo se chama disruptiva. João Paulo, o que é isso? É exatamente o contrário da estabilizadora. É aquela que vai eliminar o indivíduo do meio. O indivíduo intermediário. Olha para mim. O pássaro do bico bem grande, ele bebe néctar. Ele está bem, está vivo. O pássaro do bico pequeno, ele quebra semente. Entendeu? Ele come. Mas o pássaro do bico intermediário nem bebe néctar e nem quebra semente. O que acontece com a população dele? Cai. O gráfico é assim, ó. Grande, bico médio e bico pequeno. Entenderam? Essa seleção é chamada de quê? Disruptiva. E o último tipo, que é o da questão, se chama seleção natural direcional. O que é seleção
natural direcional. Na questão, a questão 14, ela está falando sobre algumas espécies desenvolverem resistência a inseticida. Olha o gráfico da questão na página 68. Ele está mostrando que o número das espécies resistentes está aumentando. Estão vendo aí? Sim ou não? Gente, olha para mim. Está aqui o inseticida no meio. Ele é resistente e eu não. Ele é resistente e eu não. Entenda? Se alguém botar inseticida, ele fica. E eu vou pro beleléu. Entenderam? Como eu não estou lá para competir com ele, ele vai se reproduzir, ter muitos filhotes e aumentar a população. Deu para entender de novo? Essa seleção natural, ela está buscando um indivíduo intermediário? Não, porque não tem. Ou é, ou não é. Você é, e eu não sou não. Você entendeu? Você é. Eu não sou não. Você é resistente. Você aguenta muita coisa. E eu não. Entendeu? Você quer morrer de graça. Aí, ó. Esse tipo de seleção, ela se chama o quê? Direcional. Ou é, ou não é. Inseto resistente a inseticida. Ou ele é resistente, ou ele não é resistente. Deu para entender, pessoal? Seleção natural direcional. Pelo amor de Deus, abra aí o seu coração, arregace o miocárdio para gravar a informação que eu vou lhe dar agora. Nenhum antibiótico e nenhum tipo de inseticida até fica calado um pouquinho, mas nenhum antibiótico, nenhum medicamento, pronto, grave assim, nenhum medicamento induz mutação em bactéria. Ficou claro? Assim como os inseticidas não são capazes, 99%, não são capazes de gerar mutação. Então, quando a questão de ser assim, porque uma bactéria estava submetida a um antibiótico e sofreu uma mutação, isso está errado. Isso está completamente errado. Deu para entender? Então, essa questão é o item B de bola. Esse tipo aí é o quê? Direcional. Cadê o Normando? Normande. Vai ter aquele negócio, Normando? Normando? Atenção, Normando, compareça ao crediário. Normando. Colaborador Normando, reação. É igual a C&A, né? Vamos lá. Oi. Watch. De novo. Estabilizadora. Pessoal, me ajudem. Estabilizadora. Ela vai selecionar o indivíduo médio. Asa média. Peso corporal médio. Entendeu? Muito bem. Disruptiva. Ela vai eliminar o médio. Entendeu? Um exemplo que eu dei foi o caso do bico do passarinho. Ou é grande para tomar néctar dentro da flor, ou é pequeno para quebrar semente. Médio, dá certo não. Então é disruptiva. Ok? E qual é a outra? Direcional. Ou é, ou não é. Entendeu? Ou é resistente, ou não é. Eu não sendo, eu morro. E fica ele. Tá legal, amor? Entendeu? Direcional é assim, eu só tenho, para começo de história, direcional eu não tenho 3 opções, eu tenho 2. Ou é resistente ou não é. Ou é alto, ou é baixo. Se for baixo, morre. Se for alto, alcança a árvore. Entendeu assim? Isso é direcional. Tá bom?